Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a proclamação da República. Vamos tentar compreender este momento de transição da crise do período imperial, do governo do Dom Pedro II e o início dessa nova fase política agora com o estabelecimento de uma república no Brasil que condiz com os dias que vivemos até hoje em nosso país e nossa organização política. Então, para compreender essa proclamação da República lá no dia 15 de novembro de 1889, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto e os fatores e antecedentes que levaram a esta mudança. Entre esses fatores, destacam-se três: a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. E a gente vai tentar entender cada um desses três nas suas especificidades. Então, para começar a compreender essa crise, nós temos que olhar para um grande divisor de águas do Segundo Reinado, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, a gente costuma olhar e dizer que a Guerra do Paraguai é a grande vitória do Segundo Reinado, mas é a partir dali que o governo começa a entrar em decadência. Então ela é a nossa grande vitória militar, né, na grande Guerra do Paraguai, mas também é a grande derrota do governo, porque a partir dali desencadeia-se as crises e o enfraquecimento das relações políticas, econômicas, sociais do governo imperial. Então a primeira grande questão, né, que a gente precisa levar em consideração para entender o fim deste governo imperial é a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, os militares passam a cobrar, em especial, participação política. Eles se dão conta, durante esta guerra, da importância que a instituição Exército tem para salvaguardar o Brasil, né? Para proteger, enfim, o quanto eles cumpriam uma função política, social e de defesa para o nosso país e passam a cobrar por participação política. Um dos grandes desafetos nesse momento é justamente o fato dos militares estarem subordinados a um civil, porque o nosso ministro da guerra nesse momento é um civil. E aí eles vão sentir-se menosprezados, diminuídos nesse sentido, e aí começam alguns atritos que vai desgastando esta relação entre o exército, né, entre as forças armadas e o governo imperial. Outra questão é a questão religiosa. A questão da relação do governo imperial com a Igreja Católica é uma relação muito tensa, desde a nossa independência, desde lá da nossa Constituição em 1824. Mas agora, durante esse contexto da crise pós-Guerra do Paraguai, acontece um episódio que vai marcar essa relação, que é a prisão de 2 bispos em Pernambuco por ordens do Dom Pedro, que descumprem uma ordem direta, né, do governo, né? Já que o governo, quando acontece a unificação da Itália, a Itália, ao se unificar, não consegue anexar, em especial, os estados do Vaticano naquele processo de unificação. E aí o Papa lança uma ordem mandando excomungar todos os maçons da Igreja Católica. E aqui no Brasil essa ordem não tem a autoridade de que fosse cumprida, já que quase toda a família real, em especial Dom Pedro, né, e toda a galera lá, pertencia à maçonaria. Então isso significava que eles teriam que ser expulsos da igreja. Só que 2 bispos lá em Pernambuco cumprem esta ordem papal e acabam sendo presos pelo Dom Pedro, o que provoca um grande racha na relação entre igreja e Estado. Então, essas duas questões. E a terceira questão, e bastante complexa nesse sentido, é a questão abolicionista. Tá? Desde 1850, o Brasil vem agindo politicamente para lutar ou para botar fim à escravidão. E o nosso primeiro grande passo, né, na prática, é a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que abole o fim da escravidão. Esta lei não é só o fim oficial do tráfico internacional de escravos, mas ela provoca um efeito colateral muito significativo dentro do Brasil, que é aquela galera que trabalhava, que investia os seus capitais no comércio de escravos, agora não tem mais essa atividade. E aí ele passa a usar esse dinheiro para investir em outras
em outros investimentos, em especial em investimentos ligados a atividades comerciais e industriais. Isso provoca uma mudança gigantesca, isso incentiva a vinda dos imigrantes, né? O que vai provocar também uma rediscussão sobre o modelo de mão de obra, sobre as legislações trabalhistas, né? Enfim, eles vêm para cá atrás de uma nova perspectiva cultural para o Brasil nesse momento. Então as transformações da questão da escravidão vai fazer a gente discutir as nossas relações econômicas, as nossas relações culturais, as nossas relações trabalhistas, enfim, uma série de questões a partir desse momento. E aí que vem o grande problema. Essas três questões discutem estruturas políticas, sociais, que de uma forma geral são ou estão inalteradas no governo, né, pelo governo no Brasil durante todo o segundo reinado, e não há um movimento por parte do governo imperial, por parte do Dom Pedro, de que ele teria interesse em discutir essas relações e promover mudanças nesse sentido. E essas relações só vêm se agravando. Durante esse finalzinho de segundo reinado, né, o movimento e a campanha abolicionista aumenta a sua intensidade, o que vai levar ao fim da escravidão, né, a sucessivas leis a partir daí, até chegar à Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, que de fato e por fim abole a escravidão. Durante esse contexto também, vários são os movimentos republicanos que vão pipocando pelo Brasil. Lembrem, a Guerra do Paraguai, o Brasil luta do lado de Argentina e Uruguai, que já eram repúblicas. Então de lá o Brasil traz a experiência, histórias deste movimento e dessa organização política que aqui no Brasil vai ganhar vários adeptos. E aí vários movimentos republicanos em São Paulo, em Itu, em várias regiões do Brasil começam a surgir justamente discutindo este novo modelo político para organizar a nossa sociedade e trazer o novo para o Brasil e para atender os desejos de transformação que eram bastante intensos nesse momento. A grande gota d'água do movimento e da relação nesse momento é um baile. No dia 9 de novembro de 1889, a princesa Isabel comemorava as suas bodas de prata do seu casamento com o Conde Du e vão realizar um baile na Ilha Fiscal e vai ter como convidado de honra os integrantes da Marinha Chilena que estavam atracados no Rio de Janeiro e que vão participar dessa festa com cerca de 3.000 pessoas, com a elite, a nobreza. Só que quem que fica de fora? Os exércitos. Os militares brasileiros não são convidados para essa festa. E aí, durante este baile, no dia 9 de novembro de 1889, o Benjamin Constant realiza no clube militar uma reunião onde discutia as questões e fazia pesadas e duras críticas ao regime monárquico. E há também a situação de tratamento que os militares vinham tendo no Brasil, o fato deles terem sido relegados politicamente. Enfim, ali cria-se a atmosfera e este baile fica famoso por ser o conhecido como o grande último suspiro, né, do regime monárquico no Brasil. Mas a situação política do Brasil já vinha se agravando há um bom tempo. Em 1889, o Dom Pedro II nomeia o Visconde de Ouro Preto para chefiar o gabinete ministerial do Brasil, para tentar atender alguns pedidos e tentar atender algumas reivindicações da oposição, tentando neutralizar, tentando se aproximar dessas oposições que tanto se afastavam dele nesse contexto. Só que a nomeação do Visconde de Ouro Preto já foi feita em um momento que, de uma forma geral, já foi tarde. A relação já estava desgastada, já não havia mais literalmente o que fazer. E aí este movimento republicano convence em especial o Marechal Deodoro da Fonseca, né, um herói de guerra, amigo íntimo do imperador, né, do Dom Pedro II, a liderar esse movimento pela importância da sua figura política e o respeito que os militares tinham com ele nesse contexto. E aí no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca lidera um grupo de militares onde destitui, fecha o gabinete ministerial, mas não proclama a República. Mas neste mesmo dia, durante a tarde, José do Patrocínio, né, na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro,
proclama a nossa república, enquanto, de uma forma geral, o povo brasileiro assistia a toda aquela movimentação das tropas, aquelas movimentações militares, literalmente bestializado, né? Sem saber o que estava acontecendo, afastado das decisões políticas, e esta é uma das grandes questões a serem discutidas e compreendidas sobre a proclamação da República, a falta de participação. Então, o movimento que levou à proclamação da República é um movimento que nasce dentro desse contexto de desgaste, mas nasce dentro desses pequenos núcleos políticos, em especial dos núcleos militares, que trazem uma série de conceitos, uma série de discussões para se pensar uma outra estrutura política, mas sem a participação da população brasileira, de uma forma geral, sem os grandes anseios, né, ou das mudanças que o Brasil precisava na sua estrutura política, econômica, social, enfim, para realmente promover uma mudança, né, na nossa realidade social a partir daí. E aí, a partir do dia 15, a partir dessas relações e desse desgaste, nasce a nova fase do governo, né, a nova fase política do Brasil, de uma nova forma de governo, que é a República a partir daí. Nesse primeiro momento vamos ter o governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e a partir daí ele vai dar início a uma estruturação política com as regras jurídicas, políticas, para essa nova fase política do Brasil e essa nova fase da nossa história a partir daí, tá? Mas este é uma conversa para o próximo vídeo. Ó, gostou? Deixa sua curtida aí e segue o canal.